Algumas pessoas não entram em relacionamentos porque se sentem amadas. Elas entram porque, pela primeira vez, alguém não as ignorou. E quando a vida inteira foi construída em torno da ausência de elogio, de acolhimento, de pertencimento, qualquer gesto mínimo passa a parecer enorme. Um olhar vira afeto, um toque vira conexão, um interesse superficial vira destino. O problema não é confundir amor com atenção. O problema é quando a própria mente precisa acreditar nisso para sobreviver emocionalmente. No episódio Cool Hand Peter, o que parece apenas mais uma situação absurda dentro do universo exagerado da série, revela algo desconfortavelmente real. A relação entre Maggie Griffin e Glenn Quagmire não é apenas estranha. Ela é um retrato psicológico de vulnerabilidade encontrando oportunidade. E, mais importante ainda, mostra como alguém pode ser emocionalmente manipulado sem perceber que está sendo. No episódio, enquanto Peter Griffin enfrenta sua própria trama paralela, acompanhamos um desenvolvimento inesperado envolvendo Maggie Griffin e Glenn Quagmire. Ele, um adulto com histórico claro de comportamento predatório, passa a dar atenção à adolescente mais ignorada da cidade. E para qualquer observador externo, a situação é obviamente inadequada. Mas a história não é contada do ponto de vista do observador. Ela é contada do ponto de vista de quem nunca foi escolhido. Maggie não reage com medo, estranhamento ou suspeita. Ela reage com entusiasmo, dedicação e entrega. Cada gesto mínimo de Glenn Quagmire ganha peso emocional desproporcional. Ela interpreta aquilo como algo especial, quase um reconhecimento tardio de valor pessoal. Para o espectador distraído, isso é só uma piada desconfortável. Para um olhar psicológico, é um estudo sobre carência emocional extrema. Para entender por que Maggie se envolve, precisamos olhar para quem ela é dentro da própria família. Maggie Griffin vive em um ambiente onde a rejeição não é ocasional, é estrutural. Peter Griffin a ridiculariza constantemente. Lois Griffin raramente a defende de verdade. Chris Griffin a trata como irrelevante. Stewie Griffin a despreza abertamente. Brian Griffin alterna entre indiferença e sarcasmo. Ela não é apenas zoada, ela ocupa o papel simbólico de bode expiatório. Quando um indivíduo cresce sendo sistematicamente colocado como o menos importante, sua identidade não se forma internamente. Ela passa a ser construída exclusivamente pela reação dos outros. Maggie não sabe quem é, ela só sabe quem dizem que ela é. Por isso seu humor é autodepreciativo. Por isso ela aceita insultos sem reagir. Por isso ela pede desculpa mesmo quando não fez nada. Ela não tem autoestima baixa apenas. Ela tem uma autoestima terceirizada. Seu valor depende da validação externa, porque nunca houve validação interna suficiente para sustentar uma autoimagem estável. E então surge alguém que não a rejeita. Não alguém gentil, apenas alguém que não a ignora. Para uma mente emocionalmente privada, isso é interpretado como afeto. A dinâmica com Glenn Quagmire segue um padrão clássico de manipulação emocional conhecido na psicologia como reforço intermitente. Ele não demonstra carinho constante, ele alterna pequenos gestos positivos seguidos de distância. Esse padrão é extremamente poderoso porque ativa o mesmo mecanismo psicológico do vício. O cérebro não sabe quando virá a próxima recompensa, então passa a investir mais energia tentando obtê-la. Maggie não está se apaixonando por quem Glenn Quagmire é. Ela está se prendendo à possibilidade de ser escolhida novamente. Ele oferece atenção seletiva. Isso gera ansiedade e esperança ao mesmo tempo, a combinação perfeita para a dependência emocional. Há também a validação falsa. Ele não a conhece profundamente. Ele não se importa genuinamente, mas age como se houvesse algo especial entre eles. A mente dela completa o resto. Quando alguém vive em escassez emocional, não avalia qualidade de afeto, avalia apenas presença de afeto. E isso cria a sensação de exclusividade. Ele não é assim com todo mundo, ele é assim comigo, mesmo quando os sinais indicam o contrário. Mas por que Maggie não percebe? Porque reconhecer a manipulação significaria reconhecer algo mais doloroso, que ela continua não sendo escolhida. Apegos ansiosos funcionam assim. A pessoa prefere uma explicação ilusória a enfrentar o vazio emocional real. Maggie racionaliza. Ela minimiza comportamentos estranhos.
Ela interpreta sinais negativos como timidez, complexidade ou dificuldade emocional dele. Esse processo é chamado de racionalização de abuso. O cérebro reorganiza a narrativa para preservar a esperança. Somado a isso, existe o medo da solidão. Não a solidão física, a solidão identitária. Se ninguém me quer, quem eu sou? Então a mente escolhe acreditar, não porque seja ingênua, mas porque a alternativa parece pior. Na vida real, esse tipo de dinâmica é extremamente comum. Pessoas emocionalmente negligenciadas não buscam relacionamentos saudáveis primeiro. Elas buscam qualquer relação que pareça diferente da rejeição que conhecem. E manipuladores emocionais não precisam planejar friamente. Muitas vezes basta reconhecer quem está disposto a aceitar pouco. A dinâmica segue sempre o mesmo roteiro. Um lado oferece atenção pontual, o outro oferece entrega total. Um lado controla o ritmo, o outro vive em expectativa. Não há contrato explícito, mas existe dependência psicológica. O indivíduo vulnerável passa a tolerar desconforto crescente para preservar pequenos momentos positivos. E cada vez que recebe migalhas emocionais, sente alívio intenso. O alívio reforça o vínculo. Não é paixão, é condicionamento. As consequências são profundas. Primeiro vem a perda de identidade. A pessoa começa a se adaptar completamente ao outro, antecipando reações, moldando o comportamento, evitando qualquer atitude que possa afastá-lo. Depois surge a tolerância ao desrespeito. O padrão interno muda. Aquilo que antes seria inaceitável passa a ser interpretado como normal. E por fim, o ciclo se fecha, reforçando a crença inicial. Eu só consigo amor assim. Ou seja, a relação não apenas explora a baixa autoestima, ela a solidifica. Meg não sai da experiência mais forte, ela sai mais convencida de que precisa aceitar menos para não ficar sozinha. O episódio não pede que riamos dela, ele mostra algo desconfortável. Quando uma pessoa nunca foi tratada como prioridade, ela não reconhece quando está sendo usada, ela reconhece apenas quando está sendo notada. E isso muda completamente a forma como julgamos suas escolhas. Meg não permanece porque gosta do sofrimento. Ela permanece porque aquilo parece melhor do que o vazio de antes. No fundo, a história não é sobre ingenuidade, é sobre privação emocional prolongada. E talvez por isso cause incômodo, porque em diferentes graus, muitas pessoas já aceitaram menos do que mereciam apenas para não voltar ao silêncio afetivo de antes. Entender a Meg não é justificar a situação, é reconhecer o mecanismo humano por trás dela. Às vezes a mente prefere uma relação imperfeita a enfrentar a ideia de não ser amável. E enquanto essa crença existir, qualquer mínima atenção sempre parecerá amor.